notícia aqui no telão. A gente abre o nosso boletim número 3 falando sobre PEC da blindagem, assunto que voltou à tona nessa semana por conta aí de uma suposta articulação de parlamentares para que volte essa conversa e a criação desse projeto da PEC da blindagem, para que parlamentares tenham aí, então, uma isonomia, tenham aí um pouco mais de dificuldade para serem alvos das investigações, por exemplo, da Polícia Federal. Eu não vou falar desse assunto sozinha, tá aqui comigo Igor Gadelha, vem para cá. Olá, boa tarde. Neila. Olá a todos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Estamos sabendo dessa notícia no início dessa semana, de que esse assunto da proposta de emenda à Constituição sobre uma possível blindagem para os parlamentares está sendo falada, está sendo articulada. Isso é verdade? Por que estaria acontecendo isso neste momento? Olha, Neila, novamente boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso é uma reação do Congresso Nacional a dois fatos. As recentes operações da Polícia Federal contra assessores de congressistas. Na sexta-feira teve uma operação da Polícia Federal contra um assessor do deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, e também uma reação às investigações da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares. Então, o Congresso ali, se vendo acuado por essas investigações, retomou essa discussão, que já não é nova, da PEC da blindagem. O que seria essa PEC da blindagem, Neila? Na verdade, eles querem criar ali algumas limitações para operações da Polícia Federal. Eles querem limitar, por exemplo, a entrada dos agentes da Polícia Federal nas dependências do Congresso Nacional, né, para evitar ali que o gabinete deles seja violado. Tudo isso é sim uma reação a essas investigações da Polícia Federal. Lembrando que o Arthur Lira, quando era presidente da Câmara, já tinha ensaiado esse movimento, também lá atrás, né, também no bojo ali de algumas operações contra parlamentares, ele chegou a ensaiar esse movimento, mas ele recuou. Essa PEC da blindagem, ela é defendida por diversos parlamentares das mais diferentes linhas ideológicas. Você tem bolsonaristas, como o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, defendendo. Eles não chamam, claro, de PEC da blindagem, eles chamam de outros nomes, né? Dão o nome, né, da PEC, o número da PEC. Mas ela é defendida desde deputados do PDT, por exemplo, de Ciro Gomes, até o PL de Jair Bolsonaro. Eles acham que precisa ter esse freio, né, no formato das investigações da Polícia Federal. É um embate muito grande, né? Inclusive, para quem acompanha aqui o Metrópolis, acompanha a coluna Igor Gadelha, olha eu fazendo minha propaganda também. Mas quem acompanha sabe que existe aí uma operação, uma investigação chamada Overclean. Essa operação ela subiu para o Supremo Tribunal Federal, ela iniciou lá na Bahia. É aquela operação que apura, que investiga um personagem que ficou conhecido como Rei do Lixo. Ela apura desvio de dinheiro público, né, em prefeituras lá no interior da Bahia e em todo o Brasil, né, por meio de contratos de lixo. Né? Esse empresário, que é o Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo, ele tem ligações, ele é do União Brasil, né? Ele tem ligações com vários parlamentares, várias lideranças do União Brasil e de outros partidos. Ele não é político, mas é um grande líder. Inclusive ele era do Diretório Nacional do União Brasil, e isso está na mira da Polícia Federal e agora subiu para o STF porque houve uma citação na investigação ao deputado federal Elmar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia, um grande, né, que quem conhece o Congresso Nacional sabe que Elmar Nascimento é uma liderança importante do chamado Centrão. Foi um dos candidatos aí à presidência da Câmara. Acabou desistindo ali de última hora porque não teve apoio. Bom, esse assunto não é de hoje. Desde o ano passado a gente vem falando dessa possibilidade de uma PEC da blindagem. Um assunto tomou essa grande proporção agora por conta da operação da PF, que você mesmo disse, a chamada Emenda Fest, por conta de alvos parlamentares que não são investigados ainda, gente. O Supremo Tribunal Federal ainda não está investigando esses parlamentares, apenas foi investigado o assessor de um deputado, o Afonso Mota, e outros 6 parlamentares estão sendo aí, não investigados, mas estão sendo vistos aí pelo Supremo Tribunal Federal de sua relatoria dessas emendas para esse hospital específico, que é o Hospital Ana Nery, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, no ano passado houve algumas entradas da Polícia Federal, algumas buscas e apreensões em gabinetes, principalmente de deputados da oposição, de deputados bolsonaristas, como Carlos Jordi e também Alexandre Ramagem, e desde então vem vindo essa manifestação, essa vontade, como você bem disse, de todos os parlamentares, de todos os partidos, para aumentar essa imunidade parlamentar. É algo que sempre rola, Neila, assim, sempre que o Congresso se vê acuado com investigações, qualquer que seja o partido, na época da Lava Jato era o PT, era o PSDB, era o MDB, o Congresso sempre ensaia essas reações, mas o que eu noto ali é que os últimos presidentes da Câmara, eles não levaram adiante certas pautas,
Tem sempre também algumas pautas como, vamos retomar projetos sobre super salários para barrar super salários no judiciário. É sempre uma reação, né, que é aquela reação ali no momento, no calor, né, das operações, das emoções, mas essas medidas acabam não avançando muito ali no Congresso Nacional, pelo que a gente tem visto nos últimos anos. A gente também são dos próprios parlamentares, porque eu vi nos bastidores também me falaram que haveria possibilidade de uma negociação, de um acordo com o Supremo Tribunal Federal, que isso não fosse por meio de uma PEC, mas que fosse um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Um acordo de procedimentos, no caso, né? Exatamente, mas seria mais viável? Olha, eu acho que essa não vai ser a prioridade do Hugo Mota. O Hugo Mota, ele entrou... nem Davi Alcolumbre também, né? Eu acho que eles vão para outra pauta, não são perfis de quem quer ir para o embate. O próprio Arthur Lira, que tinha um perfil mais combativo, ele sabia até onde ia, depois ele recuava. Eu acho que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vão ter outro perfil de não ir para o embate, né? O próprio Hugo Mota deu declarações recentes falando que o 8 de janeiro não teria sido golpe, né? E logo depois ele ligou ali para ministros do Supremo para contemporizar, almoçou com Gilmar Mendes lá na residência oficial para dizer, olha, embora eu tenha falado isso, eu disse que é inaceitável aquela quebradeira que aconteceu, essa não é uma pauta prioritária para mim. Então eu vejo que os dois não vão querer ir para o embate ali com o Supremo Tribunal Federal. Agora, um caminho realmente pode ser ali um acordo, né, de procedimentos envolvendo o Supremo e também a Polícia Federal. Lembrando que a Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, não ao Supremo Tribunal Federal. Olha, mudando de assunto, eu sei que você está na correria. Gente, ele está sempre na correria, viu? Não para um segundo. É difícil manter o lugar dele aqui, então eu vou segurar um pouquinho.